A bem-sucedida experiência de conservação marinha adota mais uma medida em prol do meio ambiente. O objetivo disso é da gente achar outras formas de proteger o meio ambiente no contexto geral e trabalhar com energias limpas, né? Eu acho que é um casamento perfeito, né? A gente tem uma relação não só com o Tamar, mas com outras organizações da sociedade que tem essa preocupação com a questão ambiental, que tem essa preocupação de mostrar para a sociedade. E passa agora a utilizar energia solar fotovoltaica. O Tamar ele tem essas estruturas que são os centros de visitantes, né, que a gente chama, que são justamente para receber as pessoas tanto da comunidade, né, pescadores, familiares, quanto o público de turistas. Todas elas estão ajudando ao Tamar gastar menos energia. A energia que está sendo hoje produzida aqui nessas placas entra no sistema da Celesc e abate daquilo que o Tamar está consumindo. No programa de hoje, o Projeto Tamar de Florianópolis, conhecido pelos trabalhos com tartarugas marinhas, em parceria com o Instituto Ideal, insere medidas de baixo impacto no uso de energia. O Sustentar está começando agora. O Projeto Tamar trabalha com o objetivo de dar proteção e manejo das 5 espécies de tartarugas marinhas, todas ameaçadas de extinção. Agora, o espaço aberto para a visitação conta com a utilização de energia solar fotovoltaica. Hoje, a principal ameaça para a tartaruga marinha são as artes de pesca. Elas acabam emalhadas nas redes e elas não conseguem subir para respirar, acabam morrendo afogadas. Então, onde tem pesca, tem a tartaruga, porque ela está ali se alimentando. E o nosso trabalho é trabalhar com essa comunidade pesqueira para tentar reduzir essas capturas incidentais. Porque também não é o objetivo do pescador que ela caia na rede, ele não quer. Então, a gente trabalha em parceria com eles para tentar reduzir. E a segunda maior ameaça é o lixo. Então a gente trabalha com esses dois perfis, geralmente, de tartaruga que aparecem para nós. Ou as que vêm afogadas das redes de pesca, ou as que aparecem encalhadas na praia, que o mar acaba jogando para fora, que elas são muito debilitadas. 90% delas vêm a óbito, é um caso muito difícil de reverter no caso desses animais encalhados. E quando a gente faz a necrópsia para ver do que morreu, muitas vezes a gente encontra um animal repleto de lixo. No intestino, no estômago, então não tinha mesmo como reverter. Que hoje é uma referência internacional, o Instituto, o que nos dá uma enorme satisfação, porque ele é recente, ele tem apenas 7 anos, fica aqui em Florianópolis, a nossa sede é na Trindade, e a gente está imbuído dessa atividade, que é uma atividade não só educativa, como também propositiva, e instigativa, e provocativa, para que a gente no futuro tenha uma energia menos contaminante do que a que está usando hoje, tirando toda a possibilidade de combustíveis fósseis da nossa matriz, aliviando a questão do clima, tendo essa preocupação que é acima de uma cidade, de um estado, de um país, que é a questão da humanidade, de a gente se preparar para o futuro e que esse futuro seja o melhor possível para todos. O Tamar, o nacional, ele tem 35 anos, né? Está completando agora. E aqui em Florianópolis a gente completou 10 anos agora em 2014. Nós atendemos um público geral, né? Que a gente sempre fala comunidade e turistas, em torno de 150 mil pessoas ao ano. E o nosso foco durante dias de semana e baixa temporada são os grupos escolares. Então a gente tem uma média de 6 escolas por dia, desde pequenininhos, de maternal, até ensino médio, universidades também que vêm conhecer o nosso trabalho, porque a gente tem esse espaço todo montado para trabalhar a educação ambiental e a sensibilização das pessoas. Eles vêm aqui, se emocionam, curtem o passeio com as tartarugas aqui, mas já tem uma mudança quando eles vão para a praia, aproveitar uma praia, a gente já vê as crianças falando, eles já têm uma mudança na postura lá fora, de não deixar o lixo na areia, de dar o destino certo, se vê uma tartaruga encalhada, como proceder.
Então, são todas coisas que aprende aqui dentro do centro de visitantes e aplica lá fora. Além do sistema de placas fotovoltaicas, oferecem uma energia limpa para o projeto. Os visitantes também são orientados de como é importante esse tipo de ação de baixo impacto ambiental. Isso foi pensado e isso faz parte, inclusive, do convênio que nós firmamos. Até para nossa felicidade, estou vendo entrando mais uma escola aqui visitando as crianças na faixa de 8, 10 anos no máximo. Nós também temos cartilhas educativas. Essas cartilhas já estão aqui no Tamar, há um compromisso do Tamar distribuir para os alunos de escolas que os visitam essa cartilha. Nós estamos inclusive com um dos nossos monitores ajudando também na formação dos monitores do Tamar, para que a pessoa saia daqui conhecendo não só a tartaruga, mas um pouco também da energia solar. O Tamar nacionalmente, que já tem 35 anos, aí sim já tem um apoio bem grande. Na Praia do Forte tem os tartarugueiros, eram pessoas, pescadores que antes capturavam a tartaruga para o abate e hoje trabalham para o Tamar. Nós temos as esposas de pescadores que fazem os grupos produtivos, são os produtos que são vendidos na loja. Então, nessas comunidades o Tamar realmente mudou a vida das pessoas, porque eles não tinham outra oportunidade de renda. Culturalmente era normal comer a tartaruga, né? Eles não sabiam que não podia, não sabia que poderia levar à extinção. E aí o Tamar aos pouquinhos conseguiu ir plantando a sementinha e remodelando a mentalidade das pessoas para a conservação desses animais. Sempre a energia solar ela depende do sol, né? Então fica difícil para nós precisar, né, o quanto que ela vai estar gerando, porque se não tiver um dia chuvoso ou nublado, com certeza ela vai estar gerando menos. Mas pelo que a gente observou do que tem aqui instalado e acompanhando um pouco o que o Tamar gasta, a gente imagina que vai ter uma redução aí de 30% a 40% do consumo anual deles aqui na Barra da Lagoa. A seguir, a parceria entre o Instituto Ideal e o Projeto Tamar busca conscientizar os jovens sobre o uso de energia limpa. O Projeto Tamar de Florianópolis foi o segundo do país a receber as placas fotovoltaicas. O Tamar ele tem essas estruturas que são os centros de visitantes, né, que a gente chama, que são justamente para receber as pessoas tanto da comunidade, né, pescadores, familiares, quanto o público de turistas, que o objetivo é a sensibilização e educação ambiental, né? Então a gente tem réplicas, painéis, tem as tartarugas vivas em tanques. O objetivo é das pessoas virem, se sensibilizarem com a causa e ajudar a conservar. E aliado a isso, a gente já tem agora então no nosso roteiro, né, de monitoria, os monitores estão capacitados, uma estação que a gente para e fala sobre a energia solar, sobre como melhorar e trabalhar com essas energias limpas, né? Então uma nova fase, está toda a equipe capacitada e remodelada para saber atender essa nova demanda e passar a linguagem tanto para a criancinha, que a gente trabalha desde pré-escola até a universidade. Todas as instalações, essa que nós estamos vendo aqui ao fundo e uma outra que já tinha sido instalada alguns meses atrás aqui, todas elas estão ajudando ao Tamar gastar menos energia. A energia que está sendo hoje produzida aqui nessas placas entra no sistema da Celesc e abate daquilo que o Tamar está consumindo. E como é um sistema que tem muita água circulando, a necessidade de muita movimentação de água nas piscinas onde ficam as tartarugas, o Tamar tem um consumo considerável de energia. Então isso também vai ajudar, sob o ponto de vista econômico, o projeto. O Tamar vai ter uma despesa a menos com energia em função das placas que estão aqui instaladas. Toda a estrutura de energia solar que passa a ser utilizada pelo Projeto Tamar é certificada pelo Instituto Ideal. Isso foi uma parceria do Tamar com o Instituto Ideal. Ela começou na Bahia, na Praia do Forte, né, onde é a nossa sede. Deu muito certo lá e acabou vindo aqui para Florianópolis, né? É um ponto que a gente tem uma visitação bem considerável. No verão chega a 1.500 pessoas por dia, né?
Então o objetivo disso, o Tamar ele trabalha com tartaruga marinha, mas não é só a tartaruga marinha que está envolvida, é todo o ecossistema, todo o meio ambiente. Então, o objetivo disso é da gente achar outras formas de proteger o meio ambiente no contexto geral e trabalhar com energias limpas, né? Além disso, tem a questão econômica também, financeiramente, que o valor que é descontado da geração da energia solar, esse dinheiro pode ser aplicado em outras maneiras, outras formas de trabalhar com a pesquisa e a conservação das tartarugas marinhas. Eu acho que é um casamento perfeito, né? A gente tem uma relação não só com o Tamar, mas com outras organizações da sociedade que tem essa preocupação com a questão ambiental, que tem essa preocupação de mostrar para a sociedade. Aqui, por exemplo, é um lugar de muita visitação de escola, eles têm uma agenda cheia, todos os dias praticamente tem uma escola visitando o Tamar e vai ter a oportunidade de conhecer essa nova tecnologia, que é uma tecnologia da energia solar fotovoltaica. Já foi inclusive instalada há mais de um ano no projeto, na sede do Projeto Tamar, na Praia do Forte, próximo a Salvador, e com essa intenção de chamar a atenção dos jovens para a necessidade de se pensar numa matriz energética no futuro limpa e sustentável, como é o caso da energia solar. A gente faz o agendamento para as escolas e grupos acima de 10 pessoas por telefone, segunda a sexta-feira. Agora é um período bem complicado porque é muito lotado, né? A maioria das escolas querem fazer o passeio de final de ano e aí acabam vindo para cá, mas a gente sempre tenta atender todo mundo, né? Então é feito o agendamento por telefone, a escola vem para cá, ou o grupo vem e recebe uma visita monitorada com os monitores, vão ficar em tempo integral com a escola, que dura de 40 minutos a 1 hora. E depois eles podem, a gente até sugere para as escolas trazerem um lanche, que tem um espaço aqui que as crianças podem ficar à vontade, lanchar, fazer um piquenique, né? O telefone, para quem quiser ligar, então é 48-3236-2015. Né? De segunda a sexta-feira a gente faz o agendamento e depois são atendidos na data. Nós tivemos recentemente no Chile, num evento da ONU, apresentando os projetos que nós estamos envolvidos. Inclusive, que se chama América do Sol, foi premiado internacionalmente num concurso sobre sustentabilidade. A presença do Instituto hoje já está em 14 países da América Latina. Nós promovemos, junto às universidades, também um concurso de eficiência energética e também de energia renovável. Esse concurso já está em vigor, o de 2015, onde a gente imagina que deva receber trabalhos nessa área de cerca de 20 países da América Latina e do Caribe. A comunidade de pescadores, que eles venham para cá e vejam a tartaruga com uma outra visão, não um animal que está atrapalhando o trabalho deles ali na rede, que eles aprendam a apreciar, quanto a comunidade em geral, né? O lixo, por exemplo, é um problema que é de todos, um problema que é público, não é do Projeto Tamar. Então, o pessoal vindo para cá, se sensibilizando, ajuda o Tamar a proteger não só a tartaruga marinha, mas todo o ecossistema que está envolvido junto. Trabalhar com a criança é bem mais fácil de tu ter acesso na educação da criança, e com o adulto é um pouquinho mais complicado. Então leva um certo tempo, né? Vem pessoas de fora dentro de uma comunidade como a Barra da Lagoa, que é a maior colônia de pesca da ilha, né? Então leva um pouquinho de tempo para os adultos começarem a abraçar a causa e apoiar a ideia. Esses 10 anos que a gente está aqui, a gente já começa a ver esses resultados. Então nós temos pescadores aqui da comunidade que, quando cai a tartaruga na rede, eles ligam para nós para a gente buscar. Tem muita gente da comunidade que vem aqui no final de semana, traz os filhos, vem curtir o centro de visitantes. Então a gente começa, depois de 10 anos, ter os primeiros retornos disso, aqui em Florianópolis, né? Todas elas são consideradas animais onívoros, ela tem alimentação bem diversificada, tá? Porém, cada uma tem uma preferência alimentar. Bom, elas vivem aproximadamente 60, 70 anos, expectativa de vida um pouco mais, 80 talvez, vai variar um pouquinho para cada espécie. E o deslocamento é meio que limitado, assim, elas atravessam, a gente tem registros de, em questão de 2, 3 meses, elas atravessarem o Atlântico
elas podem, na verdade, ter feito isso em menos tempo, né? Foi o tempo que a gente soltou e o tempo que a gente recuperou a marca lá, o animal do outro lado. Então, exatamente o tempo que ela levou para atravessar a gente não sabe. Mas a gente sabe que em questão de poucos meses, algumas semanas, elas conseguem, por exemplo, atravessar o Oceano Atlântico. Então, elas nadam sim muito rápido. Nesse meio tempo ela ainda tem que parar para se alimentar, para comer, e contra uma corrente marinha e tudo mais, e assim, ainda assim atravessa. Então é bastante limitado. A gente tem animal recuperado aqui no Brasil, encontrado no Brasil, que tinha sido marcado na Austrália. Ou seja, ela praticamente atravessou metade do mundo para chegar até aqui. Então é difícil dizer o quanto ela consegue, nada o oceano inteiro. O maior predador dos animais adultos são os tubarões e as orcas, tá? São os maiores predadores. Dos animais juvenis, dos filhotinhos, principalmente no momento que eles nascem, eles são presa para qualquer tipo de animal. Desde os animais terrestres, raposa, o tatu se alimenta dos ovos, às vezes formiga, né? A Maria Farinha, que é aquele caranguejinho branco, né, que a gente vê na areia. E aí, a partir do momento, aves também. E aí, a partir do momento que entra no mar, qualquer peixe, lagosta, eles são presa fácil, muito fácil, né, para qualquer tipo de animal. Por isso que só 1 ou 2 de cada 1000 que são liberados chegam à idade adulta. O Projeto Tamar desenvolve pesquisas que buscam facilitar a vida das tartarugas marinhas. Para chamar a atenção do anzol, eu resolvi, eu não vou pescar anzol, peixes comuns que não chamam atenção. Eu vou levar esses anzóis para 500, 600, 1000 metros, vou soltar esses anzóis lá para trazer peixes diferentes. As pessoas, ao verem esses peixes, vão prestar atenção no anzol. Esse tipo de anzol, ela diminui o impacto com as tartarugas marinhas. Ela pesca menos e quando pesca, ele é mais fácil de ser retirado da boca da tartaruga. Uma coisa importante é a nossa contribuição para a ciência, né? Ao mesmo tempo que a gente gera emprego, porque só nessa brincadeira tem umas 30 pessoas trabalhando, né? Gera renda e gera conhecimento científico. No próximo bloco, os resultados com a conscientização ambiental de seus colaboradores. Uma das principais causas da elevação do número de mortes de tartarugas marinhas no litoral brasileiro é a ingestão de plástico. Olha, o lixo é um problema muito grande, tá? A realidade é que não é só a falta de conscientização da população, assim, você tem despejo de lixo dos grandes navios, né? A gente tem lixo trazido pelas correntes, então assim, é um problema que ainda afeta muito, não só as tartarugas como outros animais. Tá? O grande problema é o seguinte, os animais eles não só ingerem o lixo e ficam obstruídos e acabam morrendo, mas também tem um outro problema, que é eles ficarem, serem machucados e acabarem vindo a óbito por exemplo, lacre que prende no pescoço, impede o animal de respirar. Isso é muito comum. Tá? Então essa interação com o lixo como um todo é um grande problema para toda a fauna marinha, não só para as tartarugas. Todas elas estão ameaçadas de extinção, não só as 3 aqui, as 5 que a gente tem no mundo inteiro, no Brasil inteiro, estão ameaçadas de extinção. Algumas estão mais ameaçadas, como a tartaruga de couro e a tartaruga de pente. Aqui a gente tem só a tartaruga de pente, das 2 que estão mais ameaçadas de extinção. E depois dela, as outras estão um pouquinho menos, até a tartaruga verde, que é a que está menos ameaçada de extinção. O fato dela estar menos ameaçada de extinção não significa que a gente pode, né, não fazer nada. Porque como ela ainda está na categoria de vulnerável ali, ela está ainda, exatamente isso, muito vulnerável a qualquer variação, ela pode
baixar de categoria e vir a estar bastante ameaçada de extinção novamente. A gente tem tentado minimizar isso, fazendo com os programas de educação ambiental, conscientizando as pessoas que vêm visitar os centros de visitantes localizados em toda a costa brasileira, mas ainda é um problema bastante grande. Aqui, nos animais necropsiados, a maioria a gente encontra, pelo menos como um achado, não como causa da morte, mas como um achado, a gente encontra lixo no trato gastrointestinal desses animais. Muitas vezes leva à morte, pelo seguinte, porque o lixo ali, ele tende a formar fezes em volta daquele lixo. As fezes, o animal o peristaltismo, né, o movimento do intestino fica alterado, né? Aquela massa de fezes vai se acumulando, vai perdendo líquido até virar um que a gente chama de fecaloma, que é um bolo de fezes muito duro e o animal fica completamente obstruído, né? E aí é super complicado porque não tem como operar, porque é um animal que está desidratado, está completamente desbalanceado, não vai sobreviver a uma anestesia e ele não responde ao tratamento conservador, que é o que a gente usa para humanos e etc. Então, ainda é muito complicado salvar esses animais obstruídos. A luta do Projeto Tamar é sempre conscientizar o visitante. Então a gente tem conseguido reverter esses quadros, a gente está conseguindo aumentar o número de indivíduos desovando, né, a população reprodutiva, conseguindo aumentar a população, mas exatamente porque como as pressões antrópicas não param, elas continuam acontecendo, continua pescando, continua tendo problemas de choque com embarcação, elas desenvolvem doenças, né, que independem do homem. Então, isso leva muito tempo. São animais que levam em torno de 25 a 30 anos para chegar na idade reprodutiva. Então, se ela morreu com 18 anos, ela não reproduziu, não cumpriu o papel dela de ajudar na reprodução da espécie. Então, esse detalhe delas é algo que dificulta muito, porque como é um ciclo de vida longo, né, até começar a reproduzir leva muito tempo, então os trabalhos são bem de longa data, não é algo assim que em 5, 6, 10 anos de trabalho a gente vai conseguir reverter o que foi destruído em 500 anos. Cerca de 33% dos animais que encalham por toda a costa brasileira acabam morrendo por obstrução, por lixo. A principal ameaça continua sendo a pesca, tá? Não é o lixo. O lixo vem como segunda principal causa-morte, né, dos animais. Se vem aumentando, eu acredito que não mudou muita coisa, tá, ao longo dos anos, porque o despejo de conteúdo, principalmente plástico, nos oceanos ainda é muito grande. A produção de sacolas plásticas ainda é muito grande, que é o nosso principal vilão, né? Hoje em dia sai mais caro você reciclar uma sacola plástica do que produzir uma nova. Então, ainda é um problema muito grande para fazer esse controle de produção de lixo reciclável. A gente promove a educação ambiental aqui, a gente promove a conscientização das pessoas, o contato com os animais dos centros de visitantes são muito importantes até para sensibilizar essas pessoas. Eu acredito que sem esses animais a gente não alcançaria uma gama tão grande e tão substancialmente como a gente consegue, né? Mas ainda, infelizmente, assim, essas pessoas a gente consegue conscientizar, mas é muito além, o problema vai muito além disso. São grandes indústrias, são os grandes navios, né? Não é só o problema do lixo sendo descartado incorretamente em terra, é o lixo sendo descartado nos oceanos também, né? Então a gente continua o trabalho de educação ambiental. Eu acho que as pessoas hoje em dia têm muito mais consciência do que há algum tempo atrás, mas o problema isso ainda não conseguiu se refletir numa diminuição desse lixo que chega nos oceanos. Realmente eu nunca podia imaginar que nós viraríamos um grupo tão grande, tão heterogêneo, né? Porque tem arquiteto, tem advogado, tem contador, tem tudo quanto é profissão trabalhando no Tamar, e biólogos.